Pânico na Floresta 6, Último Resort, é um filme de terror gore lançado em 2014, a continuação da famigerada franquia Wrong Turn, a série de filmes slasher mais odiada pelos fãs. Na verdade, sempre houve esperanças para que essa saga dos canibais deformados retornasse ao nível dos dois primeiros filmes, com aquele isolamento na floresta suja e densa, tão tensa, jamais copiado de novo. Mas com esse último, todo o hype gerado com os teasers e a troca do diretor supriu esse anseio masoquista. Declan O'Brien, o diretor do Caminho da Morte, Origens Sangrentas e Linha de Sangue, o terceiro, quarto e quinto filme, saiu fora, pra alegria dos fãs que quase atearam fogo na casa dele, tô falando sério, pra entrada do Valery Milef, que não dirigiu quase nada no cinema, o que já não é um bom sinal. A expectativa pra essa sexta parte era ser mais um prequel dos três primeiros, mas que finalmente trouxesse qualidade, visto a bomba anterior. Os irmãos canibais abortados retornariam para mais uma matança de jovens, com toda a força e violência. Mas será que dessa vez as incoerências, os absurdos e a burrice dos personagens retornaria? Eu sou o Wes do Cinemania, e sabe aquela frase, tudo que tá ruim pode piorar? Nunca, mas nunca certas palavras foram tão apropriadas. Se Pânico na Floresta 5 foi ridículo até dizer chega, esse, maníacos, esse consegue fazer a façanha de ser pior ainda, acredite você ou não. Quer saber como se faz um milagre nesse nível? Ai, se intera. Oh shit, here we go again. Last Resort, a exemplo dos últimos filmes, foi lançado diretamente em DVD. Eu nunca comentei, né? Mas esses filmes slasher, meio bizarros e lado B, faziam muito sucesso no mercado home video, principalmente o Wrong Turn. Toda locadora que se preze, na época que existiam locadoras, tinham que ter slashers lado B para as crianças assistirem. Eu digo crianças porque eu amava esses filmes quando pequeno. Quanto mais tripas e ossos, melhor. Eu alugava de tudo, todos os filmes de Anaconda e derivados, por exemplo, eu assistia e curtia, não importa o quão ruim fosse. Eu dava risada, engraçado demais. Mas lógico que quando vamos ficando mais velhos, vamos tendo mais senso crítico, não que precise dessa habilidade para notar o quão ruins são esses filmes de Pânico na Floresta. Os 6, passado 40 minutos de filme, eu não tava acreditando no que eu tava vendo, eu queria morrer. E acabado o filme, eu continuei querendo morrer, de tão tosco que é o roteiro. Tem filmes de terror, tipo Mártires, que eu já comentei aqui, que deixam você querendo parar de viver, de tão pesado que são. Mas não é dessa sensação que eu tô falando, e sim a de eu poderia tocar a vida sem essa. Roteiros ruins gerando pensamentos filosóficos. Mas enfim, só pra avisar, já começando a passar mal, como é ritual nessa franquia, e aqui não é diferente, tem muitas cenas de sexo. A cada 15 minutos tem uma. Desnecessário, cara, vai pro inferno. Os caras não conseguem ficar se olhando um minuto. Se fosse necessário pra trama, beleza, mas não. Então eu vou ter que cortar. Não sou tão maluco pra pôr isso no YouTube. Vamos pra história rapidão e eu vou tentar não vomitar no meio do caminho. Já começando rápido, porque a primeira cena é um casal de ciclistas, Nick e Daria, fazendo adivinha o que no meio da floresta. O Três Dedos já tá de olho, fazendo também sei lá o que, né? Tudo, como eu disse, não serve pra nada. Só taradice serve-se de um roteirista safado. Mamilo. Os ciclistas continuam a trilha quando os canibais começam o ataque. Olha só a bicicleta fantasma. Pra que esses takes ridículos? É isso que eu não entendo. Não precisa, é só mostrar ele caindo lá atrás. Você tá bem? Nick toma uma flechada violenta na nuca e Daria é quase levada pro além nessa machadada do Dentes de Serra. Ela tenta fugir de bike quando do nada um arame farpado surge na sua frente. Um olho também aparece e o Três Dedos finaliza a garota com uma decapitação suave. Como se já não bastasse, os corpos deles formam o número 6. Pânico na Floresta 6. Esse diretor é um gênio mesmo. Trocaram o cara que fez a mão com a vida própria pra isso aí. Parabéns, meus queridos, vocês são os animais. Só pra avisar que toda essa sequência também não serve pra nada. A história mesmo vai começar agora. Um bando de, adivinha, adolescentes retardados e filhos de mamãezinha pegam a estrada a caminho de Hobby Springs, onde o resort está aguardando. Olha, eu não sei o que esperar. O protagonista, Danny, recebe uma carta dizendo que ele recebeu por herança esse hotel. Olha como ele é. O cara recebe uma herança e ao invés dele levar somente a namorada Tony pra conhecer o lugar, não. Ele leva uma cambada de animal junto.
amigos dele de Wall Street, pelo que entendi. Eu também tenho uma terapia. Um bando de interesseiros. Aí no meio tem o irmão de Tony, o Vic, um casal e uns malucos que, dane-se o nome deles, eles vão morrer mesmo. O hotel em questão estava com um evento que hospedava velhinhas. Hospedava umas velhinhas taradas. As pessoas que cuidam do resort são os irmãos Jackson e Sally, que são suspeitos até a ponta da unha do pé. Eu preciso disso. Irmãzinha, ele não vai resistir a você. Tu tá beijando a tua irmã, cara? Você tem problema mental? Chegando lá, eles são mal recebidos pra caramba. Quer dizer, Danny é bem recebido, lógico. Mas o resto, Jackson e Sally, cagaram. Com razão. Não esperávamos tanta gente, mas... Não, somos só a primeira leva. Eles chamam isso de spa? Então, os amigos dele começam a falar aqueles clichês de: uau, que hotel esquisito, Danny! Você pode fazer dinheiro com isso, sabia? Ai. Por acaso é o homem forte que eu chamei? A primeira morte do filme já acontece agora, quando a velhinha tarada leva uma machadada no pâncreas. Nem pra fazer mistério de que esse Jack é do mal, os caras falam. Controle-se, rapazes! Mais uma sequência torturante dos adolescentes sendo retardados e do Danny refletindo serenamente sobre a herança. A Sally também é meio esquisita. Ela fica olhando pro Danny com cara de vou engravidar de você, mas nada demais até então. Jackson, como já era de se esperar, tá mancomunado com os canibais. Me deram um jeito naquela velha. Agora pare! É basicamente o que o Old Man faz no filme anterior. Só que a atuação do cara consegue ser pior que a do Doug Bradley. É tão forçada que é cômica. Não tem como levar a sério esse olhão arregalado. Você me entendeu? Jackson leva o Danny pra caçar com arco e flecha. Ele tem que fazer isso por algum motivo ainda não revelado. Esse é o momento em que o Valery Milev tenta fazer umas sacadas de direção mais legais. Enquanto Jackson explica como se caça, o Três Dedos mata um xerife da cidadezinha na mesma estratagema explicada. A edição é até bacana e tem um diálogo bem legal sobre as cores do sangue. Sangue rosa, sangue escuro, significam coisas diferentes. Interessante. O problema do filme é a falta de propósito em tudo que ele faz. Em um roteiro bem escrito, tudo nele precisa ajudar a história a ir pra frente e precisa ser usado no final do filme. Às vezes, usa-se um recurso chamado pista e recompensa, o que aparece no começo, volta no final e serve pra se resolver a trama. Pra que o Danny precisa caçar? Eu te pergunto. Pra que ele tem que machucar a perna de uma maneira tão forçada e exagerada? De que maneira isso leva a trama pra frente a não ser encher linguiça? O casal, amigos de Danny, descobrem uma passagem secreta que leva ao subsolo. Eles encontram um local onde acontece uma espécie de ritual de acasalamento. E do nada mesmo, eles começam a acasalar. Os caras têm problemas mentais sérios. O bom é que os canibais chegam lá e acabam com a palhaçada, matando brutalmente os dois. Agora vocês desrespeitaram esta sala? Uma cena bem pesada. Saiam! Descobrimos então que Sally precisa cumprir um objetivo com Danny. Ela precisa engravidar dele para que a criança dê sequência à linhagem da família, entre aspas. Isso tudo é explicado quando Danny é levado para a floresta. Essa cena da floresta é até curiosa, visto que aparecem várias famílias de canibais. Ah, é a família de canibais do primeiro filme. Não, são só canibais aleatórios. Oportunidade perdida. Poderia ser a família do primeiro. Seria um retorno triunfal. Um dos amigos dele morre pelos canibais também. Eles dão sangue pro maluco beber e ele volta ao resort doidão e a partir daqui ele vira a casaca e será o vilão. Essa não é a sua casa. Eu vou dormir aqui um pouquinho. Será que eu posso, por favor? O filme se sai bem, pelo menos nas cenas de gore, que dessa vez são muito bem feitas. É usado pouquíssimo CGI, ao contrário daquelas tosqueiras anteriores. A maquiagem é muito boa, menos o visual dos canibais, que ficou cada vez mais falso. É só olhar pro Três Dedos, é visível a máscara que ele usa. O Milev tenta, mas pra mim ele ainda é muito genérico na maneira de filmar. Não é porque o Declan O'Brien era horroroso que automaticamente valida esse cara como um bom diretor. Não é horrível. Não vejo muita diferença, a não ser na fotografia, que é bem bonita. As cores são bonitas, mas em um filme de 2014 não é mais que a obrigação, foi mal aí. Já o roteiro, o roteiro.
Esse é o principal problema. Você devia colocar ela no quarto do Danny. Forçado demais, mas muito. Já começa pela premissa. Um cara empresário de Wall Street do nada recebe uma carta dizendo que ele tem por herança um hotel de uma família que ele nem sabia que tinha. O que isso tem a ver com Pânico na Floresta? Mas nem esse hotel é explorado direito. No primeiro filme, a floresta era usada como isolamento para os personagens não se sentirem inseguros. A morte pode vir de qualquer direção. Depois vieram portos seguros para eles. A fábrica, a delegacia, o sanatório, a cidade. Ninguém soube aproveitar a floresta como deveria ser. Mas aqui eles não criam nem tensão nos corredores do lugar, não tem nada. A história da herança canibalesca é bem esquisita, mas até que não é ruim. Mas seria melhor se não fosse plágio. Mas tenha cuidado. Dando uma rápida pesquisada, eu me liguei de uma coisa que foi bastante criticada aqui. Um ano antes desse filme, em 2013, foi lançado O Massacre da Serra Elétrica 3D, que quando eu assisti eu achei bem tosco. Mas adivinha, é a mesma história. Uma garota chamada Heather é informada de que tem uma herança, que é uma mansão de uma suposta avó dela. Lá ela encontra o Leatherface, foge dele, quase é morta e etc. Mas no final, acaba descobrindo que na verdade ele é a sua herança. Agora troca o Leatherface pelos canibais e temos Pânico na Floresta 6. Desde descerem um esconderijo até o mocinho virar vilão no final, tudo foi cuspido e escarrado desse massacre da serra. Só que muito mais mal feito. É impressionante um negócio desses, né? No final do filme, o grupo descobre que Jackson curte comer um assado de carne no almoço, de carne humana. Eles tentam fugir, mas os empregados, que são os canibais, encurralam eles e matam o drogado do filme. De uma maneira bem tranquila até. Eu achei bem tranquilo. Só não precisava de uma mangueira de bombeira no ânus da pessoa pra explodir a barriga dele. Mas fora isso, foi tranquilo demais. Cadê ele, Rod? Temos que achar ele! Não! O final é uma merda, é só a Tony fugindo no subsolo. Ela pega uma shotgun pra enfrentar Sally. A pessoa tá com uma escopeta na mão e sabe o que ela faz? Ela dá uma porrada com a escopeta. Parabéns! Pra que atirar, né? Mas o Danny, agora do mal, encurrala ela com os canibais e adeus. Pânico na Floresta 6, Último Resort, consegue ser pior que todos os outros filmes e ser mais desagradável ainda, com uma história plagiada chatíssima, com mortes bem feitas, mas ainda assim, com um roteiro capenga e uma direção que força a barra com cenas de sexo gratuitas, e enfim, inúmeras coisas que é impossível escrever aqui. Fazendo um top 6 do pior pro melhor, pra mim vem esse por último, é o pior da franquia com certeza, e aí tem a escadinha, o 5, 4, 3, e eu ainda fico em dúvida sobre qual é o melhor entre o segundo e o primeiro, mas eu prefiro o primeiro ainda. Quando você pensa que acabou, não, os caras estão produzindo um reboot chamado Fundação. Vai fazer eu assistir mesmo isso no cinema? É sério? Bom, só nos resta esperar que pelo menos seja melhor que o Último Resort. It's less dangerous here.